Salve, salve amigos! Canal Blog do Macedo na área para falar hoje do que você quer ouvir. Reforços, contratações, o Corinthians está fechando aí praticamente finalizada. Duas contratações aí para o elenco. A gente vai falar bastante no vídeo de hoje. O vídeo de hoje é só para falar sobre reforços. O Macedo liberou, então eu estou aqui para falar sobre reforços. As informações que pipocaram ontem, né, em vários sites aí, o Corinthians realmente atuando forte nos bastidores para reforçar o time. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o volante que foi contratado pelo Corinthians, o centroavante que está praticamente acertado com o Corinthians e a busca do Corinthians por um lateral esquerdo. Então voltou a pauta aí da diretoria, um nome, né, na lateral esquerda, que é um setor realmente que o Corinthians precisa se reforçar, e a diretoria foi atrás. É uma sondagem, mas a gente vai falar o nome e vai falar o estágio da negociação, se é que existe alguma negociação. Então, fica aqui nesse vídeo. Vou pedir para você deixar o seu like e a sua inscrição no canal, que é extremamente importante para nós. E após a vinheta, a gente vai falar sobre cada uma das posições dos reforços. Então, Isidro Pita da Fiel, roda a vinheta aí pro pessoal. Começamos falando da posição de volante. José Martínez, venezuelano de 30 anos, é o novo reforço do Corinthians. Informação que foi dada em primeira mão aqui no canal Blog do Macedo. Nós somos o primeiro veículo aí a informar sobre a contratação. É uma contratação que ninguém esperava. O Corinthians vinha, né, como vocês sabem, negociando com o Cuéllar já há mais de 2 semanas. Era um negócio que estava totalmente certo, o Cuéllar já estava acertado com o time do Corinthians e estava tentando a sua liberação, né, lá no clube árabe. A gente sabe das dificuldades que é qualquer negociação com o clube árabe, e o Cuéllar não conseguiu chegar numa solução lá, né? Inicialmente falou-se que o Corinthians ia fazer uma proposta, depois o Cuéllar iria ficar livre, vinha só luvas, mas, né, como todo mundo sabe, o Corinthians não tem tempo a perder. Então a diretoria agiu rápido e trouxe um ótimo jogador. Para quem não conhece, o José Martínez é titular da seleção venezuelana, se destacou na Copa América, foi um dos melhores do time aí na Copa América, e estava jogando na MLS, né, no Philadelphia Union da MLS. É um volante, primeiro volante, então é aquele cara marcador, aquele cara agressivo, né, entre aspas, no jeito de jogar. Então é como se ele fosse a posição ali hoje do Ranieri. Então, inicialmente ele vem para disputar a posição com o Ranieri. É um cara experiente, né? 30 anos, mas ao mesmo tempo tem muita saúde física, né? Corre o campo todo. Se você olhar o mapa de calor dele, é um cara que entrega demais em campo. É o jogador que a torcida do Corinthians gosta, aquele estilo de jogador. Ele teve passagens aí por poucos clubes na carreira, né? Isso é um dado curioso. Ele é um volante de 1,78 m, então assim, ele não é tão forte na bola aérea como o Ranieri, por exemplo, mas ele é um cara com uma boa estatura, né? E ele jogou em 3 clubes só. Aqui, ó, ele jogou no Zulia, no Deportivo JBL e agora estava no Philadelphia lá na MLS. Então ele é um cara que não tem um currículo extenso em clubes, mas chega com bastante moral, chega para jogar. Acredito que foi uma boa contratação, uma oportunidade de mercado, né? Não vai vir com cifras muito altas. O Cuéllar era um cara que seria caríssimo. Então, ao meu ver, aí a diretoria agiu bem e esse jogador já está contratado. Então está aí nos trâmites finais, assinatura de contrato, exame médico, e já chega para jogar, né, numa posição que o Corinthians vem tendo muitas dificuldades. O próprio Santana, né, que chegou há pouco tempo, o Alex Santana, acabou se machucando, vai ficar aí 3 meses afastado. Então hoje a gente tem basicamente para a posição o Ranieri, o Rian, o Bidon, que está também jogando um pouco mais avançado, né, e o Charles, né? Então o Corinthians realmente precisa dessa posição. A diretoria agiu rápido e fechou com o José Martínez da Venezuela. E você, gostou da contratação? Diga aí no comentário pra gente. E agora a gente vai falar sobre o centroavante. Bom, o Corinthians, né, centroavante é um nome aí que o Corinthians vem tentando também há bastante tempo, né? O Arce da LDU estava praticamente acertado também. O Corinthians fez uma proposta alta para a LDU, o Corinthians chegou a mandar o que a LDU pediu, que foi aqueles 5 milhões de dólares, e a LDU simplesmente não quis mais, mudou de ideia. O Corinthians chegou a oferecer um salário assim, muito mais alto do que o Arce ganhava lá, o jogador quis vir, mas a LDU não aceitou, não deu negócio, e o Corinthians foi atrás do plano B e plano C.
né? E um desses planos aí, o plano C, era o Guido Carrilho, o atacante do Estudiantes argentino, com passagem por diversos clubes da Europa. Aquele centroavante clássico, né? 1,87 m, tal, cara goleador mesmo. Mas a negociação continua, por sinal, e ela não teve um desfecho positivo ainda. E o Corinthians foi atrás de um outro nome e pegou todo mundo de surpresa, né? Na noite de ontem, saiu no GE, sobre o Héctor Hernández, centroavante espanhol, que está jogando, está sem clube, na verdade, né? Ele estava jogando, jogou por países da Europa, né? Times pequenos, times de segunda divisão. É um cara assim que não se destacou muito na Europa, mas estava jogando no Chaves, que é o time do Hugo, do goleiro Hugo, né? O ex-time do goleiro Hugo. Teve uma ótima temporada no Chaves, 28 anos, então é um cara ainda novo, né? Principalmente para a posição de centroavante. 1,80 m, então ele não é aquele centroavante que vai brigar por bola aérea, apesar de ser um ótimo cabeceador, ele não é aquele grandalhão, aquele centroavante grandalhão. Inclusive, né, na live que a gente fez com a Prometrics ontem, o pessoal explicou, né, sobre as características, ele pode jogar até como um segundo atacante. Então, é como se fossem as mesmas características do Yuri Alberto. Ele joga de centroavante, mas também joga como segundo atacante. É uma oportunidade de mercado, é um jogador que estava livre, né, então o Corinthians tem urgência nessa posição, e o Arce, né, os jogadores que o Corinthians vinha procurando eram muito caros, negociações muito complexas, então mais uma oportunidade de mercado para o Corinthians aí, né? Vale lembrar que o Héctor não fez pré-temporada ainda, né? Então acho que o último jogo dele foi em maio, se eu não me engano, então ele é um cara que vai ter que ainda se adaptar, mas é uma posição que a gente precisa, é um centroavante, né? O Corinthians hoje tem Pedro Raul e Yuri Alberto, que não vem dando conta do recado, então foi uma boa negociação aí, foi um bom negócio para o Corinthians trazer o Héctor, né? A gente tem que ver para jogar, né? A gente costuma brincar, né? A gente não sabe ainda como é que é. O próprio Arce a gente não saberia se daria certo no Corinthians. Então acho que a gente tem que apoiar. Foi provavelmente um pedido do Ramon e do Emiliano, então tem que esperar o Héctor chegar, jogar e quem sabe aí fazer sucesso com a camisa do Coringão. Tá na idade boa, né? Então tem passagem por seleção de base da Espanha, então não é um cara sem qualidade, né? Tava jogando em Portugal num time que foi rebaixado, mas ele fez uma boa temporada em Portugal. Então, Héctor Hernández, o status da negociação, ela está praticamente fechada, né? O José Martínez a gente pode dizer que está fechado, o Héctor está aí nas minutas de contrato, nos trâmites finais, para reforçar o setor ofensivo. E o que é importante falar, o Guido Carrillo, né, que está no Estudiantes, não foi descartado ainda, tá? Então, pode até ser que venham os dois. A diretoria não fechou as negociações com o Guido Carrillo só porque veio o Héctor Hernández. O Ramon, né, é legal falar, ele gosta de jogar com dois atacantes e às vezes dois atacantes de área, né? Ele não é aquele técnico que joga muito pelas pontas, né? Quando pelo ataque. Ele gosta da ultrapassagem dos laterais, então ele gosta de preencher a área. Então, a gente tem hoje o Yuri, o Pedro Raul e o Héctor, o próprio Giovani, né? Ele também tem essa função de área, ele consegue jogar ali dentro da área, então o Guido Carrillo pode vir também para reforçar o time, é uma coisa que o Corinthians ainda não abriu mão. E aí eu vou te perguntar também, gostou do Héctor Hernández? Acha que é uma oportunidade boa? Ou você entende que quem sonhou, né, com nomes como Arce, né, como o próprio Benteke, que foi falado na Prometrics, Balotelli, chegou o Héctor Hernández, deu uma desanimada. Então conta aí pra gente nos comentários. E agora a gente vai falar sobre lateral esquerdo. O Corinthians fez uma sondagem importante aí. Falando de lateral esquerdo, né? Lembrando que o Corinthians ainda não descartou a vinda de um ponta-direita, né? Negociou aí por muitas semanas com o Gonçalo Plata. Não se sabe se ainda tem um plano B e plano C. A lista que o Ramon enviou para a diretoria é uma lista que tinha várias opções, né? Plano A, plano B. Então pode ser que o Corinthians ainda traga um ponta-direita, mas hoje a diretoria voltou totalmente as atenções para a lateral esquerda. Né, o Hugo não vem jogando bem. O Bidu até que entrou bem nos últimos jogos, mas são dois jogadores que não inspiram a menor confiança. E o Corinthians voltou os esforços para trazer esse lateral esquerdo. Agora que já preencheu, né, as lacunas ali no meio-campo, com a vinda de um volante, um centroavante. Então seriam até mais dois reforços ali, um atacante pela beirada, que seria o Plata, né? E agora o Corinthians pode ser que negocie com outras opções. Mas o grande foco no momento é a lateral esquerda. E o Corinthians, isso é uma informação exclusiva também do blog do Macedo,
o Corinthians sondou, fez uma sondagem por Marcos Acunha, argentino, campeão do mundo, com passagem pela seleção, com passagem por grandes clubes da Europa, inclusive o Acunha está no Sevilha. Ele foi vendido, para vocês terem ideia, para o Sevilha por mais de 11 milhões de euros. Então ele vinha do Sport, então ele começou ali na Argentina, se destacou no Racing. Do Racing ele foi para o Sport por quase 10 milhões de euros, o que é um valor bem alto para um lateral. E do Sport ele foi para o Sevilha por mais de 11 milhões de euros. Hoje, claro, né, ele já tem 32 anos, então ele não está mais no auge físico da carreira, ele é avaliado, por exemplo, no Transfer Market em 4 milhões de euros. Então ele é um cara que não seria muito caro. O vínculo dele com o Sevilha é até o meio de 2025, então na teoria ali, no final do ano ele poderia assinar um pré-contrato, e o Corinthians fez essa sondagem pelo Acunha, que é um jogador assim extremamente experiente, né, com um currículo espetacular. Aí ele tem, acho que se não me engano, 9 títulos na carreira, titular absoluto da seleção argentina, que foi campeã do mundo. É um cara que chegaria para resolver o nosso problema na lateral, sem dúvida alguma, ele chega para jogar, mas tem um histórico recente de lesões que preocupa. Então o Corinthians já vem sofrendo aí nos últimos anos com jogadores que se lesionam muito, né? A gente teve alguns exemplos recentes, e a gente espera que o Acunha esteja em condições físicas boas, caso essa contratação dê certo, ele chegue para jogar, que é o que o Corinthians precisa. O Acunha é um cara que se destaca pela marcação também, ele tem o apoio ao ataque, mas ele é um cara muito marcador, é aquele baixinho marcador, né? Tem 1,72 m, então é um cara que chegaria aí realmente para resolver o problema da lateral esquerda, não é muito caro, né? Porque ele já está aí no momento final da carreira, mas lembrando, essa é uma negociação que está em estágio inicial, né? Eu não sei nem se ainda tem negociação. O Corinthians fez uma sondagem, é uma fonte que não é interna do Corinthians, é uma fonte de fora do Corinthians que nos passou essa informação, uma fonte de extrema confiança. Então, o pessoal lá do Corinthians não negou, né? Quando o Macedão foi lá perguntar, não foi negado, né? Não foi nem confirmado nem negado. Então, a gente espera aí que essa negociação aconteça, e se não acontecer, que venha um lateral, né? Que aí, ao meu ver, e acho que da maioria da torcida, talvez seja hoje a posição mais carente do elenco. Então, eu também vou querer sua opinião. A Cunha chega para resolver o problema ou não? E é isso, galera. O vídeo de hoje foi para falar sobre reforço. Eu tô aqui, né? Então eu peço aí, não é o Macedo, mas eu tô com informações do Macedo para passar para vocês. Então eu peço para vocês deixarem o like nesse vídeo. Se possível, se inscrever no canal e ativar as notificações. Lembrando que a gente está com a janela aberta, né, de reforços até o dia 2 de setembro. Então, provavelmente todos os dias a gente ainda vai ter bastante negociação, sondagem, especulação no Corinthians. Até fechar a janela vai ser isso. Então é importante que você esteja bem informado, né? Ontem mesmo a publicação do centroavante saiu no GE, né? A gente confirmou depois, mas saiu inicialmente no GE, do nada ali, né? Então as notícias vão acontecer dessa forma. Uma coisa que é interessante falar também, né? A diretoria está agindo, parece que está vazando menos as coisas, e essas negociações que costumam vazar não tem dado certo, então é importante também que esse tipo de coisa aconteça. Então eu peço para você deixar a notificação ativada, porque a gente tem vídeos diários, lives praticamente diárias, para te deixar sempre muito bem informado. E aproveitando também, o nosso clube de membros está bombando, a gente tem aí quase 2.000 membros já, e para você participar é muito simples. Se você tem 3 pacotes, tem o membro Brasileirão, Libertadores e Mundial. Cada pacote você vai ver ali, se você clicar em membros, você vai ver os diferenciais de cada um, mas basicamente todos eles dão acesso ao grupo, à comunidade no WhatsApp. Nessa comunidade, o Macedo manda todos os dias informação em primeira mão para você. Então ele às vezes não pode ainda postar na internet, às vezes é uma negociação que ainda é muito especulativa, então ele manda a informação lá, sempre em primeira mão. O pessoal do grupo costuma receber, recebe sempre antes, né, do Macedo publicar nas redes, no YouTube, no X. Então, para você que quer fazer parte, cincão, cara, R$5 por mês você já está ali dentro do grupo de membros, você vai ser incluído na comunidade, onde você tem os grupos resenha e o grupo de membros também, o grupo de avisos, na verdade, onde o Macedo manda áudios e manda informações e tudo mais. Então, vale a pena demais, é a comunidade que mais cresce no Brasil, é a comunidade que entrega mais, é o grupo de WhatsApp que mais entrega para você, corintiano, fanático, apaixonado, como nós, torcedores que somos. Então, se você quiser fazer parte, assina aí o grupo de membros, que tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi para falar sobre as contratações. O Corinthians continua atuando no mercado, o Corinthians ainda busca
outros reforços, como eu disse, o próprio Guido Carrilho pode voltar a ser uma negociação. A gente tem uma Cunha na lateral, tem outras possibilidades de lateral, então fique atento aí que vai vir muita coisa boa, tá bom? Obrigado, deixa a inscrição, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.